Salve, meus queridos, Daniel Botelho aqui, cirurgião plástico, você que se interessa em cirurgias da mama. Vamos aqui acompanhar um 3D de uma mastopexia, também conhecido como lifting mamário. Não assisti muito desses detalhes desse vídeo aí, então nós vamos aprender e assistir junto aqui. Eu vou comentando sobre o ponto de vista do cirurgião plástico em relação ao lifting mamário. Então você que passou por gestação, mama caiu, tá te incomodando, senta aí. Vamos aprender um pouquinho junto aqui e trocar ideias sobre esta cirurgia que, dependendo da fase da vida, pode ser sim uma solução aí para muitas mulheres. Vamos lá? Iniciando aqui o vídeo, a gente vai vendo ali ele apresentando um 3D, a mama já caída, né? Vocês notem a areola olhando para baixo. Isso tem, óbvio, bastante influência genética, né? Alterações de peso, gestação, né? Como ele vai mostrando aí, isso pode fazer com que a mama aumente, diminua de tamanho, a pele perca elasticidade e aí a areola começa a olhar para baixo. Nesse tipo de situação não adianta só colocar a prótese, precisa de fato dessa cirurgia que ele está mostrando aqui, que é a mastopexia, né? Vocês veem aqui, digamos, o desenho, a especificação da cicatriz horizontal, o componente vertical e o componente ao redor da areola. A gente precisa dessa cicatriz em T justamente para retirar tecido, ajustar as estruturas da mama e colocar um implante também, muitas vezes quando necessário, tá? Nessa cirurgia, o que varia normalmente é esse componente horizontal da cicatriz, tá? Ele pode ser maior ou menor, a depender da mama, a depender da técnica. Hoje eu utilizo um pouco mais o short scar, cujo objetivo é reduzir um pouquinho mais ainda esse componente horizontal para liberar o decote do paciente, da paciente, né? Deixar o paciente mais livre à vontade com, digamos, roupas decotadas, que é o que a maioria das pacientes acaba buscando depois dessa cirurgia, né? Vamos seguir então acompanhando aqui o 3D, mostrando aqui em detalhes, né, a questão da constituição da mama, se eu não me engano, aí ó, vai mostrando a glândula, essa glândula vai sendo substituída por gordura ao longo do tempo, perde sustentação e acaba caindo, né, logo depois da gestação, que é o que acontece, é o processo de evolução normal, né? Tem pacientes que têm mais glândula, pacientes que têm menos glândula, isso interfere no comportamento dessa mama durante e após a gestação. Abaixo da glândula vocês veem o músculo peitoral, a gente normalmente vai colocar um implante abaixo desse músculo, justamente para ter mais suporte. Aí vocês veem o mamilo, né? O mamilo ele é importantíssimo para nos indicar, digamos assim, se a gente precisa fazer mastopexia ou não. Se a gente tem um mamilo apontando para baixo, dificilmente a gente consegue fugir da mastopexia. Então aí vocês observam, né, o mamilo com processo de queda, olhando para baixo. Nesse tipo de situação, como a gente comentou, o paciente acaba precisando de mastopexia. Aí vocês veem, digamos assim, o processo de evolução e queda dessa glândula, peso da glândula, o peso da mama, fazendo com que essa pele perca elasticidade e esse mamilo comece a olhar mais para baixo, né, ter uma certa queda. Óbvio, isso é muito influenciado na gestação, né? Porque durante a gestação a mama aumenta de tamanho, aumenta de peso e acaba forçando essa pele, forçando mais ainda, melhor dizendo, essa pele. Aí vocês observam, né, mais alguns detalhes em relação a esse processo. O que mais ele comenta aí? Aí vocês veem, né, a areola olhando para baixo. E a cirurgia cujo objetivo é reposicionar isso aí tudo, colocar as coisas no lugar e aí normalmente a cicatriz em T, como a gente bem comentou, como a gente bem já explicou. O que é importante vocês terem em mente também, essa cirurgia, ela como altera o tecido mamário, a gente retira tecido, existe a possibilidade de alterar a sensibilidade e alterar futuras amamentações. Óbvio, tem processos, tem níveis diferentes aqui de queda, tá? Aqui, digamos, tem uma ptose leve, uma ptose moderada e uma ptose mais avançada. Vocês notem que na ptose mais avançada eu preciso elevar mais essa areola. E quanto mais eu tenho que elevar essa areola, esse mamilo, maior a probabilidade de alterar isso que a gente estava conversando agora. Sensibilidade e futuras amamentações, porque eu preciso, digamos, modificar mais essa mama, retirar mais tecido, mudar mais ela, digamos assim, anatomicamente, né? Eu preciso subir mais esse mamilo, então a gente acaba tendo maior probabilidade de interferência em sensibilidade e futuras amamentações, tá? Então essa questão não tem relação com o implante, com a presença do implante, tá? O implante em si não altera a sensibilidade e a amamentação, mas a cirurgia, quer dizer, a retirada de tecido, reposicionamento do mamilo, sim, altera
sem sombra de dúvida. Aí vocês observam diferentes graus de pitose, né? E para cada, digamos, grau de pitose, a gente pode ter técnicas diferentes, tá? Essas técnicas em meia-lua, isso normalmente, digamos, é para quedas muito discretas. Muitas vezes a gente não tem nem pitose. Muitas vezes a pura e simples inclusão do implante pode nos ajudar a reposicionar melhor essa mama, tá? Lembrando que o implante não tem efeito lifting, mas o volume pode ajudar a reposicionar melhor as estruturas. O periareolar também é para, digamos, ajustes mínimos. Não adianta uma mama maior, uma pitose grave, a gente fazer periareolar, nem essa meia-lua, justamente pelo risco de um resultado catastrófico ou um resultado insuficiente. A gente tem uma técnica que a gente chama de pirulito, essa vertical. Normalmente quando a gente tem uma pitose moderada e, digamos, tem um polo que a gente chama de polo inferior curto, né? A gente não tem uma base larga, mas tem um mamilo olhando para baixo. Essa vertical, esse pirulito pode ser interessante e a técnica tradicional tem invertido. O short scar, ele é uma variação entre o pirulito e a técnica tradicional, justamente com o objetivo de reduzir mais esse componente horizontal e nos favorecer a elevação do mamilo, nos favorecer a ascensão e a elevação desse mamilo. Aqui vocês vão observando mais alguns detalhes, vamos ver o que ele comenta mais para nós aqui em relação à cirurgia. Aqui ele exemplifica a posição do implante, né, e a realização da cirurgia, retirada de pele. A gente demarca, digamos, o que vai ficar de areola, né? Então, normalmente a gente acaba reduzindo, muitos pacientes perguntam isso, se a gente reduz a areola ou não. Normalmente a gente reduz a areola na mastopexia, então a gente, ali, toda aquela região demarcada vai ser retirada, somente o mamilo que não, né? E o mamilo a gente vai subir. A gente tira a porção mais superficial da pele, do tecido, para preservar ao máximo possível a inervação e a glândula. Na região que nos interessa, nessa porção abaixo do mamilo, a gente vai tirar basicamente quase tudo, ou tudo. Aí, como vocês vão observando, tira só pele no começo. Na parte de baixo a gente tira o excesso. Vamos ver se ele vai mostrar aí. Aí, ó, vocês observam o excesso sendo retirado de tecido. Justamente aí onde ele vai mostrando esses pontos aí, onde o tecido glandular é retirado, e aí esse movimento de fechamento da mama com elevação do mamilo, que é o que finaliza a cirurgia. E obviamente o que vai variar, como eu comentei com vocês, é esse componente horizontal desta cicatriz, tá? Normalmente vertical e ao redor da areola são cicatrizes que não mudam muito. O que muda mais é o componente horizontal. Certo, meus queridos? Então, você que pensa na possibilidade de fazer lá uma mastopexia, alterou a mama, teve uma certa queda mamária, tem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, ou se eventualmente se interessar em fazer uma consulta online conosco, ou eventualmente vir a Londrina fazer a sua cirurgia, aqui nos comentários ou mesmo na descrição a gente vai deixar o link de agendamento de consulta. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!